Vamos por partes, então. Aqui primeiro a mochila, ó. Então, eu risquei ela aqui no tecido duplo com uma parte da manta atrás. E aí, eu fazendo esse molde, agora eu só vou passar uma costura no risco, deixando aberta essa parte aqui, tá? Essa parte aqui do tecido da mochila, o principal, então, eu risco, costuro no risco, e essa parte da pence é o seguinte, a gente vai fazer aqui a margem que refila, né? Aqui que você costurou. Ó, eu deixei aqui fechadinho ainda, tá? Só deixa a margenzinha aqui do recorte. Eu gosto de recortar com a tesoura de picotar, mas não é necessária se você não tiver. Tá? Então, aqui a parte da pence, como que eu faço, ó? Então, eu tenho esse desenhinho da pence, o que que eu faço agora? Eu vou simplesmente fazer isso aqui e vou passar uma costurinha aqui e outra aqui, tá? Fazendo ali um arredondamento, vamos dizer assim, ó, do desenhinho da pence, ó. Faz esse movimento aqui, deixa eu pegar um, ó, aqui, ó, tá? Ó, só costura, então, dos dois lados, frente e verso. Faz assim, costura aqui, tá? E aí, tá pronta essa pence. A parte do forro, eu prefiro fazer o seguinte, ó. Eu tenho o tecido e a manta do outro lado. Então, eu gosto de fixar essa manta primeiro. Então, eu passei aqui o risco do molde e costurei toda a volta do risco, assim, ó, fixando a manta no forro. Depois, eu recortei e ficou assim. Aí, recortando as duas partes, você também vai juntar direito com direito, né? Depois que a gente refila aqui, vai costurar toda a volta novamente, fechando as duas partes do forro separadamente. E vamos também fazer a pence do mesmo jeito aqui que a gente fez aqui, tá? Mesma coisa. Aí, a parte de que coloca a bonequinha, você risca e vai deixar uma pequena aberturinha aqui na parte de baixo. Ó, notem que ela tem uma partezinha um pouquinho mais curvada na parte de cima. Então, é na parte de baixo, na parte retinha, que você vai deixar aberto aqui um tantinho aqui no meio. O tanto que dê pra você desvirar. Não tem uma regra específica de quanto deixar aberto. Essa é a parte da mochila. E pra parte da boneca, então, nós temos as partezinhas do corpo. Então, lembram que eu disse que eu ia juntar o tecido do pezinho? Fica dessa forma. E o segredo é você juntar bem direitinho uma costura com a outra, que elas se encontrem aqui, para que não fique um pé mais pra cima, outro pra baixo, tá? Então, eu até coloquei um alfinete aqui, pra deixar isso bem presinho. E depois, eu até fiz um detalhe aqui, ó, com ponto decorativo, só pra dar um charminho, pra dizer que ela tem uma meinha, tá? Bom, aí você pega o molde da bonequinha, risca todo ao redor, né? E aí, você tem duas opções de abertura. Ou você pode fechar tudo pra cabecinha ficar bem redonda, como eu fiz nessa daqui. Eu fechei todo ao redor e fiz uma aberturinha na parte de trás, porque é onde eu vou esconder o buraquinho depois com o feltro. Então, eu preferi fazer um recorte na parte de trás da cabecinha e encher todo o corpinho por ali. Ou, se você preferir, deixar a parte de cima aqui aberta, ó, é livre escolha, tá? Só que aí a cabeça não vai ficar tão redondinha aqui na hora que você vai enchendo, depois tem que fechar com pontinhos, fica um pouco de ruguinhas aqui, por isso que eu não gosto. Então, eu fiz a aberturinha aqui, mas é opcional. A parte da calça, se você não quer que fique uma calça muito gorda, muito cheia, então, você pode diminuir um pouquinho o molde, tá? Pode fazer ele um pouquinho mais curto, a cintura, um pouquinho mais
curta a perninha, pode fazer, em vez de costurar no risco, você pode recortar no risco, tá? Então, ó, esse aqui eu preferi fazer uma calça um pouquinho mais pequenininha, mesmo assim ela ficou comprida, ó, podia ter feito um pouquinho menor, é só diminuir o molde da calça, tá? Então, é opcional. Eu deixei um molde aqui básico de calça pequena. Bom, a parte das pétalas, então, vocês vão ter 5 pétalas, então é o tecido duplo, ó, direito com direito, mais a parte da manta do outro lado. E aí, vamos costurar exatamente no risco, deixando a pétala da flor aberta aqui na parte de baixo. Cada pétala você deixa aberta na parte de baixo para desvirar. Então, são 5, dessa forma. Eu fixei até com um alfinetinho aqui para ficar melhor de costurar. E a parte do vestido, então, você vai espelhar, né? Vai ter o molde do vestido, espelha, risca, e a abertura vai ficar aqui na partezinha de baixo, assim, ó. Então, tem o desenho do vestido, e na parte de baixo você deixa uma aberturinha pra desvirar tudo isso, tá? Então, o que que nós vamos fazer agora é costurar. Olha aqui o bracinho da boneca. Então, tem essa partezinha aqui, ó, que diz aberto, eu deixo um pouquinho mais pra fora na hora de recortar, porque quando a gente vai fazer o pontinho invisível, fica bem mais fácil do tecido se assentar, ficar escondidinho, ficar um acabamento melhor. Por isso que eu deixo essa partezinha aqui mais pra fora. Então, agora a ideia é costurar tudo no risco, deixando as partezinhas que precisam ser abertas, e depois nós vamos aprender a desvirar. Eu preciso também dizer algumas particularidades da costura pra vocês, tá? Uma parte que é muito fácil de esquecer, que até eu quase esqueci, é que, sabe o corpo da mochila? Num lado, você vai ter aquela partezinha que segura a boneca, certo? Então, você vai costurar no risco. Gente, a costura que eu passo é de 1,5 ponto a 2, para que fique o ponto bem pequenininho e não arrebente costura ou não apareça costura na hora que eu desviro as peças, tá? Então, esse é um dos meus princípios básicos. Aqui, ó, quando a peça tem muita curvinha, você precisa dar piques. Eu até cortei com a tesoura de picotar, mas mesmo assim, você precisa dar pequenos piques. Cuidado para não pegar a costura, né? Para que na hora de desvirar, isso aqui fique bem perfeitinho, ó. Tá? São pequenos piques, bem pequenininhos ali, que vão ajudar a desvirar. Então, ó, por exemplo, cantinhos retangulares, você sempre corta em diagonal para que o cantinho fique perfeito na hora de desvirar. Corta todos em diagonal, ó. Aí, você desvira e o cantinho fica muito bonitinho, né? Que não fica com excesso de tecido ali dentro. Para desvirar todas as pecinhas de boneca, eu gosto de usar o kit do Vira Bonecas, que é feito exclusivamente para isso. Senão, você vai ter um pouco mais de trabalho para desvirar as pecinhas pequenas. Então, aqui, quando eu desvirar, ele vai estar prontinho para ser aplicado em uma das partes aqui da mochilinha, tá? Porque eu tenho que costurar essa parte primeiro para dar seguimento ao fechamento da bolsinha. Caso você esqueça de costurar essa parte primeiro, no caso isso já aconteceu comigo, eu prendi essa parte aqui com pontinhos invisíveis depois, e fica perfeito. Se você sabe fazer um bom ponto invisível, ele não aparece, né? Ui, furei. Mas enfim, tá aqui, ó, desvirado, daí, claro, depois você passa ferro, bonitinho. A parte mais curvadinha é a parte de cima e a parte mais retinha é a parte de baixo. Essa aberturinha aqui, depois você pode dar pontinhos invisíveis ou passar uma colinha quente aqui, que também fica bem certinho. Bom, então, uma das partes você vai escolher e vai colocar isso aqui bem posicionado, mais próximo aqui, ó, da pence aqui de baixo, ó. No momento que começa a curvinha, ó, você pode posicionar. E daí, a gente vai passar uma costura pra fixar
as laterais apenas, tá? Então, ó, deixa eu mostrar aqui na bolsa que fica mais fácil. A gente vai fixar só as laterais, aqui, aqui e aqui. O restante fica tudo aberto, ó, pra bonequinha entrar. Então, você posiciona que fique bem retinho e passa as costurinhas, tá? Então, aí depois, sim, fecha tudo, faz as pences. Em relação a pence, aqui, ó, já fiz do forro, tá? Você vai ter lá o risquinho das pences. Então, é só você juntar os risquinhos, assim, ó, bem certinho e passar a costura, ó. É uma costurinha que fica dessa forma, ó. Eu não costumo cortar esse excesso, tá? Eu deixo assim mesmo. E aí, ó, fica bem desenhadinho ali a pence na parte de baixo, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, o forro, ele já tá prontinho. Ah, e você costura pelo lado da manta, né? Então, bem rente àquela costurinha que você fez de fixação da manta nas duas partes, você vai passar outra costura fechando esse forro. Bem fácil, bem simples. A parte da aba, o que eu faço? Você costura ao redor, né, com a manta de um lado, aí quando você desvirar, passa um pespontinho aqui por cima, ó, na bordinha, toda a borda, que fica bem assentadinho, passa ferro, tudo, né? E depois você prende aqui com uma costurinha de zigue-zague aqui, só pra essa parte não ficar aberta, não ficar atrapalhando na hora de aplicar nessa parte aqui da bolsa. Porque aí, depois que ela estiver prontinha, você vai vir aqui numa das partes e vai fixar uma das partes aqui bem certinho, centralizado, que vai ser a aba que vira depois pra fechar a bolsa, tá? Então, essa parte, a parte da calça da boneca, ó. Na parte da calça, você vai costurar, vai primeiro desenhar ela, deixa eu pegar aqui o molde. O molde aqui da calça, você vai desenhar ela aqui no tecido dessa maneira, ó, espelhadinha, duas partes, tecidos direito com direito. Você vai costurar por esse lado aqui, ó, mais arredondado. E aí, vai ter a parte aqui da bainha, das pernas. Essa bainha, você pode aplicar um elástico, vai fazer uma bainha assim, e aplicar um elástico aqui dentro, né? Passa a costurinha e aplica um elástico ali por dentro. Ou você pode dobrar uma beiradinha e já pegar o elástico, puxando ele, fazendo zigue-zague, que ela já vai ficando franzida dessa forma aqui, tá? É assim que eu fiz. Então, faz a bainha primeiro. Depois que você faz a bainha, aí sim, você vira aqui, ó, dessa forma e fecha o cavalo aqui, ó, a parte entre pernas. Vai tá pronta a bainha e vai tá pronta aqui. E essa parte aqui da cintura também é só fazer uma dobrinha e aplicar o elástico puxando ele com o zigue-zague, que daí ele já vai automaticamente ficando franzido, tá? Aí, temos as pétalas, aqui eu já passei uma costura no risco, então eu recorto pode ser com essa tesoura normal de cortar a fibra, ou pode ser com a tesoura de picotar, você que escolhe. Mas aqui, por exemplo, então, ó, eu tenho as duas partes de tecido e a manta de outro, né? Então, é só desvirar cada pétala. Se você quiser passar um pespunto, pode, ou não. Esse aqui eu não passei, ó. Só passei o ferro. Aí fica bem bonitinho, tá? Então, é só aplicar direitinho. Aí, passa aquela costurinha de zigue-zague aqui de segurança pra fechar tudo isso aqui, que fica melhor. Depois que você abriu todas, tá? Depois que ficarem todas as pétalas desviradas. Nós vamos juntá-las com um alinhavo manual depois, tá? A parte do vestido, o segredinho é você recortar, deixando a margenzinha, recorta com a tesoura de picotar, de preferência. Aqui, quando chega naquela aberturinha, deixa um espacinho pra fora, assim, maior, que fica mais fácil depois de fazer o acabamento.
Viu que ele tá um pouquinho mais aqui mais pra baixo, tá? É assim. Aí você vai recortar bem direitinho, com a margenzinha pequena, já que o teu ponto é pequenininho, não tem perigo de desmanchar, né? E aqui, a mesma coisa que eu fiz lá pra aquela partezinha da bolsa, é cheio de curvinhas, eu vou ter que dar os piques nas curvinhas, mesma coisa, tá? Cuidando pra não pegar costura, não desmanchar, mas bem nessas partezinhas viradas. A gente vai pegar e dar piques, ó. Vai dando pique. Aqui na gola. Depois que você fez isso, aí é só desvirar com o auxílio do vira-boneca. Desvira tudo bem certinho, as curvinhas. Passa ferro, se quiser passar um pesponto também pode. O importante é que fique tudo arrumadinho. Bom, depois eu vou desvirar. Essa parte aqui da bonequinha, então, é só recortar com a tesoura de picotar toda a margem. E aqui no meio da perna, ó, você cuida, ó, porque é bem justinho aqui o espacinho. Então, você pega a tesoura normal, não a de picotar, e vem e corta assim, ó, a margenzinha é bem pequena. Ó. Tá? Não vai desmanchar porque teu ponto é bem pequenininho, né? Se você fez bem certinho, ponto pequeno, não vai desmanchar, mas tem que tomar cuidado ali. E depois, aí sim, segue na curvinha com a tesoura de picotar. Quando chega aqui no meio da perna, que é uma curva muito acentuada, aí sim, você vai ter que dar piques também, ó. Aqui, tá? Aqui, quando vire, não fique repuxando. Então, aqui no meio da perna, você também faz isso. E outro cuidado que você tem que ter é aqui, ó, do ladinho do pescoço, aqui, ó, entre a cabeça e o corpo. Esse tantinho aqui, ó, que entra aqui, você tem que ter muito cuidado pra ele não desmanchar na hora que você vai fazer o pique. Porque também você tem que dar um piquezinho aqui pra ela não ficar repuxando ali, tá? Eu costurei todo ao redor e só vou fazer uma aberturinha aqui de um lado depois. Os bracinhos normal, costurou e deixa aquela aberturinha ali pra desvirar. Bom, deixa eu fazer toda essa parte aqui de desvirar e passar ferro e mostrar pra vocês já como fica desviradinho, que depois tem a parte do enchimento, né? Então, um dos segredos da bonequinha ficar perfeita é o enchimento, tá? Então, depois que você desvira todas as partes, tem que encher com bastante fibra siliconada, porque não pode ficar uma bonequinha murcha, senão a cabecinha aqui, o rostinho não vai ficar perfeito se fizer uma cabecinha murcha, tem que ser bem cheia. E não pode ter aquelas ruguinhas, assim, que fica, parece boneca frouxa, sabe? Que não tem enchimento dentro, não pode. E tem que ser bem uniforme, a cabecinha vai ficar bem redondinha, o acabamento bem bonitinho, que daí sim, vocês vão ter uma boneca de padrão bem de excelência, tá? Bom, dando sequência aqui, deixa eu falar pra vocês sobre o rostinho, que vocês têm o rostinho realista ou vocês podem escolher fazer um rostinho simples também, tá? Então, o que eu tenho de técnicas para mostrar para vocês de como copiar esse rostinho? Primeiro, que antes de vocês terem costurado, vocês podiam ter copiado o rostinho com o molde assim por baixo de uma das partes do tecido, copia o rostinho com a caneta fantasminha e depois costura o contorno, de modo que o rostinho fique para o lado avesso, e aí quando você desvira ele vem para o lado direito. Mas digamos que você costurou todo o corpinho e esqueceu de copiar o rostinho.
Então, o que que você vai fazer? Uma das técnicas que eu faço é o carboninho. Então, você vai pegar um lápis 4B, geralmente Faber-Castell tem 2B, 3B, 4B, 6B, 8B. O 4B, ele não mancha o tecido. Já os outros, eu não posso dizer que não vai te dar uma dor de cabeça aí que vai manchar o tecido com o carbono, tá? Porque eles são mais porosos. Então, o 4B é ideal. E aí, você faz pinta aqui com o lápis, ó, de forma viradinha, assim, ó, que forme um sombreado. E aí, você vai ter o desenho, você vai posicionar bem certinho aqui no teu molde aqui que você já costurou, já desvirou. E vai pegar uma caneta normal, pode ser uma dessas. Eu tenho aqui o papel, aquele mais grossinho, tá? Porque é o molde, então dá certo também. E aí, você vai riscar o desenho bem certinho por cima do risco e ele vai transparecer aqui pro outro lado. Vai transparecer bem fraquinho, daí você pega a caneta fantasminha e contorna por cima de novo para você enxergar melhor. Ou se quiser deixar o lápis bem fraquinho, também é a critério de vocês, mas acredito que se enxerga melhor o risco com a caneta fantasminha. Eu gosto de usar a cor de rosa, porque ela é uma das cores assim, ó, que quando você vai pintar, ela desaparece facilmente, ela não fica marcando. Se você vai, vou dizer que eu acalquei demais a caneta e ela fica marcando, quando você passa o ferro, às vezes nem sempre sai o risco. Ele fica lá aquela sombrinha de risco. Então, é melhor você usar uma caneta fraquinha, que é a cor-de-rosa. A cor-de-rosa eu achei a melhor cor para se utilizar nos rostinhos. Eu sempre uso a rosa. Uso sim também para passar, riscar os moldes todos também, tá? Minha preferência. Mas se você não tem rosa, pode ser outra cor. Não tem problema, não vai resultar em nada diferente. Bom, então deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O rostinho já tá aqui pra gente pintar, só que eu gosto de pintar com ele cheio. Então, nós vamos ter que deixar o corpinho bem cheinho dessa forma aqui, ó. Você vai enchendo as perninhas, ó, tá bem duro aqui. Mas quando você chega aqui nessa parte, deixa uma folguinha, ó, bem mais, um pouquinho sem fibra aqui, ó, bem mais macio, para que ela faça esse movimentozinho aqui, ó, tá? Que não fique estaqueada, assim, dura. Deixa só uma partezinha aqui com uma leve falta de fibra aqui, que já dá esse efeito. O corpinho você enche bem durinho, bem bonitinho, bem os desenhos, os contornos, tudo bem certinho. O bracinho vai ser costurado depois aqui com o transpasse de articulações, tá? E aqui na parte do pescocinho, ó, você deixa também bem lisinho. Não deixa ruguinha, não deixa nenhuma marquinha aparecendo, deixa bem lisinho, ó, bem harmônico. E isso se dá com o enchimento completo aqui da cabeça também, de forma bem redondinha, bem estruturada. O buraquinho vai estar aqui atrás, como eu fiz nessa parte aqui, ó. Eu abri um cortezinho aqui atrás, de mais ou menos uns 3 centímetros, desvirei e é por aqui que eu vou encher, tá? Então, esse é um dos detalhes do rostinho. Agora, a bolsinha. Então, vai ter o forro e vai ter a parte do direito. Então, notem aqui, ó, que eu já coloquei aquela partezinha da frente aqui costuradinha, tá? E deixa eu só mostrar como é que fica a pence, ó. Então, se você costura toda a volta, a pence vai estar ali, ó, né? Então, o que que você faz, ó? Só junta aqui no meio da pence, não precisa nem estar riscado do outro lado. Só junta aqui, ó. E agora você mede aqui, ó, o meio da pence aqui, ó, e passa uma costura reta, assim, ó, meio arredondada, meio reta, assim, para que fique as duas partes com a pence. E aí, depois que você faz isso, fica dessa forma, ó, tá? E aí, se você quiser,
pra ficar melhor, você dá uma cortadinha assim, ó. Tira o excesso, tá? E aí, ela fica bem certinha, pence bem bonitinha dos dois lados, tá? Agora, a aba já preparadinha, só falta passar o ferro aqui, ela vai ser costurada na parte oposta a desta aqui, ó, tá? Então, por que que na hora que a gente desvira, ela fica fechadinha pro lado que tenha o detalhe da boneca, tá? Então, você vai costurar dessa maneira aqui, ó. Ó. Lembre que eu passei o zigue-zague ali ó, na beirinha pra fechar, finalizar. E depois eu só costurei, então, ela bem centralizada nessa parte aqui da bolsa, que é a oposta ao detalhe lá dentro, tá? E aí, como é que vamos montar essa bolsa aqui depois? Então, você vai ter a parte do forro e vai ter a parte aqui da bolsa. Essa parte do forro, nós vamos fazer? Nós vamos ter que juntar direito com direito aqui dos tecidos entre forro e parte principal, né? Então, desvira bem. E aqui, ó, você vai juntar aqui dentro, ó. Junta. E aí, você vai ver, ó, está direito com direito. É esse o segredo, tá? E aí, você vai passar uma costura em toda a volta aqui, deixando uma pequena aberturinha apenas para desvirar. Ah, e deixa eu mostrar também outro detalhe, que é o cordão que você vai colocar a fita, tá? Eu, no caso aqui agora, vou usar um cordão de algodão, tá? E vou fazer ele bem comprido para que possa ser usado transpassada no corpo, tá? Então, onde que nós vamos posicionar? Aqui na parte da costura lateral, você posiciona de modo que o cordão fique posicionado assim, ó, pro lado direito da bolsa, tá? Porque daí ele vai ficar pro lado de fora aqui da bolsa, certo? Tá, então a gente vai fixar agora esse cordão aqui na parte da emenda lateral. Vamos fixar. Passa um retrocesso ali várias vezes para ficar bem presinho. E agora, vai lá pro outro lado e faz a mesma coisa. Fixa ele na outra costura, lateral. Ok. Colocado o cordão aqui fixado na lateral, vocês têm que tomar cuidado com a aba, ó. A aba, ela vai ficar presa dessa forma aqui, ó, na parte de trás, com a costura aqui, porque ela vai depois virar pro outro lado e aqui fica perfeito, tá? Então, vocês têm que colocar ela posicionada dessa forma aqui, pra colocar o forro. Então, nós vamos colocar aqui dentro do forro, dessa forma assim. Direito, ó, a aba pra trás ali direitinho. O cordão aqui dentro também, porque ele vai ficar pro lado direito, então, coloca ele todo ali pra dentro. E aí, você vai cuidar, ó, está direito com direito, direito do forro e direito do tecido principal? Então, tá certo. E aí, sim, agora, você vai fazer uma costura toda ao redor, junta bem as costuras laterais, tudo direitinho, tudo simétrico. Você vai deixar uma aberturinha, assim, vamos dizer assim, de 4 dedos, para desvirar. Pode ser aqui na parte da frente mesmo. E o resto você costura toda ao redor. Tendo costurado todo ao redor, então, é só desvirar pela abertura que você fez. Opcionalmente, você pode deixar essa abertura numa das laterais aqui do forro, né? Então, você pode fazer uma abertura ou não costurar aqui uns 4 dedos e desvirar pelo forro. Depois é só fazer uns pontinhos invisíveis no forro que também fica bem acabado, tá? Então, é opcional, ou no forro ou aqui na parte da aba, porque eu vou passar um pesponto aqui na aba, então não vai ficar aparecendo nada,
Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, com pespontinho aqui, ó, todo ao redor. E daí dá um bom acabamento, tá? E agora a gente desvira, tira tudo que tem aqui de dentro. Tomar cuidado para não rasgar nada, devagarinho, com calma, que dá certo. Acho que eu deixei uma abertura pequena demais. Tá meio dificultado aqui, mas sai, vai sair. Tudo desvirado, então é a hora de passar o ferro, deixar tudo bonitinho, assentadinho, e depois fechar com o pesponto, então, toda a parte aqui, ó, bota pra dentro o forro e passa um pesponto aqui em toda a volta pra fechar a abertura que você fez, tá? Daí vai ficar bem certinho. Depois coloca o botãozinho de pressão aqui. Então, passando o ferro, deixando ela bem bonitinha, fica perfeitinho, tá? E depois aqui o cordão é opcional, tá? Pode deixar maior, menor, isso é a gosto. Dá uma dica de ouro aqui pra vocês, quando vocês forem passar o elástico aqui numa calça de boneca ou em qualquer outro lugar. Você faz a dobrinha, né? E vai posicionar o elástico aqui e vai puxando pra costurar. Só que o início da costura, se você já tem que puxar, ele não tem como ficar ali na máquina sem trancar aqui a tua costura, não vai pra frente, né? Então, a maneira que você tem de segurar a partezinha que vai começar a andar para você puxar e não escapar teu tecido, é deixar uma pontinha de elástico assim para fora, que é onde você vai segurar. Segurando ali, você fixa a primeira parte aqui, ó, com o zigue-zague. Ó, e aí você continua ali na máquina, vai dobrando aqui, faz a dobrinha, coloca o elástico por cima aqui. E agora sim, você segura aquela pontinha e vai puxando, que aí o tecido não escapa da máquina. Você costura o zigue-zague normal até o fim e dobrando aqui, colocando o elástico por cima, que daí fica dessa forma assim, ó, tá? Com a dobrinha. E a mesma coisa você vai fazer na cintura da calça, tá? É o mesmo processo. Ó, dobra, coloca o elástico posicionado ali, vai puxando, né? Fixa e vai puxando e segue costurando até o fim. Já trouxe para vocês aqui as partes previamente já quase finalizadas. Então, aqui, ó, a bolsinha, eu já passei o ferro, tá bem arrumadinha, agora só falta o botãozinho de pressão aqui. Vocês podem montar outro tipo de presilha também que vocês conhecerem, mas eu vou pôr um botãozinho de pressão, tá? Então, ela ficou pronta aqui para colocar a bonequinha. Aqui tá a calça da boneca. Eu fiz um lacinho. Se vocês forem no meu canal no YouTube, eu ensino a fazer várias maneiras de laços, tá? Então, esse aqui eu aproveitei um retalhinho e fiz o lacinho que eu vou aplicar, talvez no vestido ou aqui na bolsa, ó. Posso colocar aqui, ó, que fica legal. Aqui, as pétalas de flor, a gente vai fazer um alinhavo, ó. Eu até deixei uma pétala de fora, você começa a primeira, vai indo, só emendando uma na outra. E deixei uma aqui pra vocês verem como eu faço, ó. Então, eu tô com uma linha bem comprida, então, eu começo aqui do início e vou fazendo um ponto de alinhavo, ó. Aí, daí, unir, só apenas unir uma na outra, ó.
Aí eu vou dar uma pequena franzidinha em cada uma, deixar o franzido uniforme em cada uma, mas eu vou medir aqui na cabecinha da boneca, ó. Então, você mede aqui, de modo que as pétalas todas fiquem arrumadinhas na cabeça dela e que na frente fiquem as pétalas todas uniformes, tá? De maneira homogênea, de um lado e de outro. Essas pétalas vão ser colocadas aqui na cabecinha da boneca com cola quente. Depois, tá? Então, pétalas deixa reservado, mede bem certinho o franzido e a cabecinha da boneca e reserva as pétalas para colar depois. Eu tô usando linha de poliamida, que é aquela linha bem resistente, tá? Eu uso essa linha para fazer o fechamento das aberturinhas também das partes da boneca. Aqui eu só fiz uma parte meio grosseira aqui de fechamento, porque aqui vai ser colado um feltro aqui para tapar a cabecinha dela. Para colocar os bracinhos, eu vou colocar depois que eu fizer a pintura no rosto, tá? Então, eu vou colocar os bracinhos aqui articulados. Para isso, eu vou usar o fio encerado e vou usar a agulha de boneca, aquela agulha comprida. E só vou colocar os bracinhos depois, porque antes é melhor pintar a bonequinha, tá? Pintar assim como ela está, sem botar roupinha, sem nada. Aqui tá o vestidinho já pronto. E esse vestidinho também a gente coloca na bonequinha, ó, dessa forma. Vem aqui atrás e trança, assim, ó, faz o trançadinho aqui do vestido e encontra as pontinhas aqui no ombro dela e coloca um botãozinho. Botãozinho que você quiser. Eu costuro daí direto aqui na boneca, pra ele ficar fixo aqui. Não é um botãozinho de tirar e colocar. Se você quiser colocar um tic-tac, né, de colocar e tirar, pode ser também. Só que eu achei que ia ficar muito volume, então eu vou colocar um botãozinho menor e fixo na bonequinha, tá? Então, depois coloca a calça, o vestidinho, isto. Pra fazer o cabelo, vou usar uma lã agora de outra cor. E vou usar uma régua que eu tenho, ou você pode pegar um papelão, ou qualquer outra tampa de caixa, o que você tiver em casa que você pode usar como apoio para fazer as voltas de lã. Então, você vai fazer voltas aqui tem 33 centímetros, pode ser menos, pode ser mais, de acordo com o tamanho que você quer do cabelinho, tá? Então, eu vou fazer voltas assim, ó, vou fazer umas 30 voltas ou 40, depende da espessura da sua lã, 30 voltas ou 40, tá? E daí, depois, a gente vai aplicar esse cabelo aqui na boneca de forma costurada, tá? Então, vamos só preparar o cabelo e reservar também. E vamos passar para a aula de pintura do rostinho.